Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Fran na Real, um programa sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Olha, estamos em clima de Natal, coisa mais linda do mundo, decoração para todos os lados, e já antecipo aqui e desejo um Feliz Natal para você que está nos assistindo com toda a sua família, que seja aí muito abençoado por Deus, um momento, né, realmente de glorificar a presença dele e, acima de tudo, trazer, né, para as nossas vidas um 2026 abençoado. E a gente sabe que não tem jeito, a prosperidade ela está muito relacionada a dinheiro, aos investimentos, então que eu consiga trazer cada vez mais a prosperidade através, como eu sempre falo, de muito conhecimento. E é isso, né, que nós vamos hoje aprender num bloco que é super especial, nosso primeiro bloco, que são, né, os empreendedores de sucesso que sentam aqui, ó, nessas cadeiras, como eu sempre falo, para nos ensinar, principalmente através das suas histórias, né, de sucesso, mas que tiveram lá um início, passaram por muitos perrengues até chegarem aos seus momentos atuais. E hoje a nossa empreendedora é super especial, ela cuida aqui, ó, do meu rostinho, como eu falo para vocês, que é a doutora Gabriela Moraes. Então fiquem agora com o nosso primeiro bloco, que é o Empreendedores de Sucesso. Bem-vindos! Estamos iniciando mais um bloco Empreendedores de Sucesso, super especial nesta data, com a doutora Gabriela Moraes. Ela tem várias especialidades, mas eu vou deixar para ela se apresentar, gente, porque eu não consigo. Eu sei que ela é cirurgiã dentista, mas eu não consigo trazer aqui tudo que ela sabe, faz, todas as especializações, mas eu sei que ela é especialista em nos deixar lindas. Tá vendo esse rostinho aqui? Pois então, não é à toa. E tem uma mulherada que ela atende, e não é à toa, né, Gabi? Tu estudou, tu iniciou, né, lá atrás, e é isso que a gente quer trazer aqui. O que fez escolher essa profissão e hoje, né, se tornar referência, sucesso? Então, vou deixar tu te apresentar, falar todas as tuas especializações, que não são poucas, e toda essa tua bagagem, principalmente como que tu começou. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, obrigada toda a equipe aqui do estúdio. Meu nome é Gabriela Moraes, sou cirurgia dentista, especialista, mestre e doutoranda na parte de harmonização facial, e gosto muito de equilibrar a pesquisa, a docência e a prática clínica no dia a dia. Então, o que me influenciou a entrar para essa área? Eu via que a mudança da autoestima, ela não era somente algo estético. Ela sempre mostrou ser uma mudança interna também. Então, eu sempre digo que saúde, né, é o bem-estar físico, psíquico e social. Eu comecei a enxergar que a gente se sentir bem, se sentir melhor, gerenciar o envelhecimento ou destacar os pontos da nossa beleza também é saúde. Então, foi algo que me despertou trazer essa transformação na vida das pessoas, e eu levo hoje como uma missão de vida mesmo. Que bacana! E hoje é fácil falar, porque tu é uma empreendedora, uma profissional, dentista, harmonizadora de sucesso. Mas como é que foi esse início? Porque esse bloco ele fala muito sobre isso, sobre empreendedores de sucesso, e é muito fácil nós trazermos, né, a parte bonita, o êxito, o sucesso, mas a gente sabe que na vida real tem um início, tem um sonho, um projeto, e que tu escolheu essa profissão. Como é que foi escolher? Teve algum momento, assim, lá na tua adolescência, imagino que tu iniciou bem novinha, que tu escolheu, não, essa é a profissão que eu quero exercer e que eu vou atuar pro resto da minha vida? Então, meu início foi no auge da pandemia. Então, com muitas dificuldades, a gente tinha toda aquela situação de saúde pública mesmo.
Então foi muito difícil para nós abrirmos a clínica já nesse momento de tensão no país, no mundo todo, né? Mas eu sempre digo que quando a gente investe a nossa energia, o nosso tempo, tudo tende a dar certo. E aos pouquinhos, degrauzinho por degrauzinho, tudo foi se encaixando, tudo foi dando certo, no lugar certo, no momento certo e com as pessoas certas. Então a gente sempre anda com pessoas, né? Então hoje eu tenho as minhas 2 sócias que são muito importantes para mim, doutora Fran e doutora Rafa, que empreendem junto comigo e que caminham junto nos momentos de dificuldade, nos momentos bons. E tendo essa equipe, né, a mãe também ajuda muito a gente, a Deise, nossa secretária, o Gui também que faz parte da nossa equipe. Então, um pouquinho de cada um, de cada dedicação, de todos nós, foi possível que hoje a clínica é a referência da cidade e também do estado. A gente ensina, a gente está na docência, a gente está na pesquisa, nessa vanguarda das mais diversas áreas da odontologia. Tenho muito orgulho da história que a gente construiu no momento de dificuldade, né, do mundo todo, mas a gente perseverou e eu acho que empreendedorismo é isso, não desistir, sempre pensar que vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda estamos no processo, ainda não chegou ao fim. Então, no final, quando a gente investe energia, investe nosso sentimento mesmo, e a gente ama o que faz, sempre dá certo. Então, desde criança, eu sabia que eu queria cuidar de pessoas, que eu queria ir para a área da saúde. E durante a minha graduação, o lema, inclusive, lá da UBRA, de onde eu fiz a minha formação, do curso de odontologia, aqui se cuida de gente, não só de dente. E a UBRA foi a primeira instituição que trouxe no currículo a harmonização facial. Então, em 2016 foi liberada para odontologia e a UBRA já esteve na vanguarda dessa frente, né, que traz também a estética como parte da saúde, essa visão mais abrangente, mais atual e que está fazendo muita diferença no currículo agora. E agora outras instituições também têm, o que eu acho fantástico, que eu acho fundamental, é a gente tratar esse gerenciamento também como saúde, porque de fato é. Então, assim, fica aqui a indicação, não é o objetivo, né, do nosso programa, é realmente trazer a história do empreendedorismo da Gabi, porque ela iniciou, assim, do zero, né, Gabi? E daí isso que eu quero trazer, assim, para o nosso programa, porque tu começou... tu não teve, assim, a tua mãe não é dentista. Não tinha. Conta, assim, o teu início lá, raiz, assim, lá do zero. Eu não tinha ninguém na família, então, muitas vezes, até antes de fazer odontologia, quando eu falei, não, eu quero ser dentista, eu fiz, então, pré-vestibular, fiz 3 anos de preparo e consegui a bolsa, né, porque meus pais não tinham condições de pagar a mensalidade de odontologia. Eu queria ser dentista, eu queria fazer odontologia. E a mãe pensava assim, mas talvez seja algo muito, né? Eu falei, mas eu quero o muito. A gente é capaz e quando a gente pensa que vai dar certo, a gente só tem que trabalhar e se esforçar até dar certo. E sempre dá. Sempre digo para as minhas amigas que quando a gente foca, tem focos e sabe o que a gente quer, né? Então, muito importante a gente sempre saber o que a gente quer para a nossa vida. Porque é que nem aquele filme da Alice no País das Maravilhas, que ela chega e pergunta, né, que caminho que eu vou seguir? E daí ele responde, depende, para onde é que você quer chegar? Então, a gente saber onde a gente quer chegar é a parte mais importante para a gente desenvolver estratégias, esforços dentro daquilo que é o nosso propósito de vida. Então, essa parte é muito importante a gente entender aquilo que a gente quer para a nossa vida. E a harmonização hoje, para mim, é uma realização pessoal, assim, eu chego a me emocionar com os pacientes que eu atendo, com os meus alunos, nas palestras que eu dou também, eu fico sempre muito emocionada. Então, esses pilares, para mim, eles fazem muito sentido, junto com a pesquisa, porque eu acho que hoje
harmonização baseada em evidência científica ela é muito importante, para que a gente não tenha achismo, para que a gente entregue total segurança mesmo para os nossos pacientes, das técnicas mais seguras, os materiais mais seguros. Então, eu faço pesquisa também no Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, na URGS, onde a gente avalia materiais, a gente avalia modo de ação dos produtos, para que a gente consiga de fato entender aquilo que faz bem para o nosso organismo, aquilo que não faz bem, as doses. Então, para mim, isso é muito importante, ainda mais nesse contexto da estética regenerativa, que é o boom do momento agora. Então, agora chegou no Brasil os exossomos, PDRN, PN, que hoje são os queridinhos dos procedimentos, os quais eles vão agir a nível celular, fazendo com que as nossas células voltem a funcionar adequadamente, porque desde os nossos 25 anos a gente começa a entrar em declínio celular, ou seja, as nossas células começam a parar de funcionar adequadamente. Então, esses produtos, eles chegaram para que a gente gerencie essa energia das nossas células, para que elas voltem de uma forma natural a produzir as suas funções. Então, produção de colágeno, de elastina, de ácido hialurônico, de uma forma menos invasiva, mais natural, agindo de fato na saúde mesmo. Então, quando a gente devolve função para esse tecido, a gente está devolvendo saúde também. E a harmonização ela está indo muito para esse lado mais do naturalismo, de restaurar a função mesmo do nosso organismo. E acho que esse é o caminho principal que a harmonização vem seguindo hoje. Tu escolheu, né, servir e trazer isso para o mundo, que é, né, através da, seja como cirurgia dentista, seja através da harmonização facial, trazer mais bem-estar, mais alegria, né, para as pessoas, e isso reflete em todas as áreas, principalmente para o nosso tema aqui, que é muito voltado para empreendedorismo, para as finanças, para os investimentos, e por muito tempo nós separamos esses temas. E hoje a gente sabe que a nossa vida ela está toda interligada, emoções, produtividade. Então, assim, não tem como separar. E eu confesso para ti, eu separei muito tempo. Eu achava assim, porque as finanças, o investimento é uma coisa séria, né? Tava totalmente separado, até eu precisar desses profissionais que sentam aqui. Então, nós estamos conectados e que bom que nós temos uns aos outros. Tu vai me ajudar, né, nessa área que tu atua, que tu tem experiência, eu vou te ajudar e vice-versa, e assim a gente sempre uma forma troca, né? Uma troca. Crescimento mútuo. Exatamente. Então, parabéns, eu sou muito orgulhosa, assim, pela tua trajetória. A gente poderia ficar horas aqui falando, né, sobre toda a experiência da Gabi, tudo que ela sabe fazer. Mas o que eu posso, né, indicar é que vocês confiem, né, no trabalho dela, os seus rostinhos, assim como o meu. Não é à toa que vocês elogiam tanto. Obrigada. São detalhes, né, amiga, mas que fazem muita diferença. E que realmente, assim, eu acredito que a saúde, mesmo que seja a estética, tem que ser profissionais, pessoas que estudem, que sejam de confiança, e sem dúvidas, tu é uma profissional e uma pessoa que eu admiro muito, porque se desafia, né? Vai para fora do país, fala em público. Nós estávamos trocando aqui, eu acho que isso é muito bacana da gente falar e abrir, porque eu tenho dificuldade de falar em público. Em contrapartida, me dou melhor com as câmeras. A Gabi já é totalmente o contrário. E a gente tá aqui trocando, gente, tá tudo certo, porque estamos aqui para evoluir, melhorar e crescer, né, como pessoas e profissionais. Eu tava contando pra Fran que eu não tenho vergonha, assim, de falar para públicos num auditório lotado, mundial. Pode ser assim no Maracanã, eu não teria vergonha. Olha isso. Mas coloca a câmera na frente, isso até no dia a dia, quando eu tento gravar algum story, eu fico muito tímida. Pra te ver. Mas é algo que a gente precisa desbloquear e fazer, né? Então, é só fazendo que a gente vai ter esse desbloqueio mesmo, né? Esse treino. E é muito importante para mim estar aqui hoje, fico muito agradecida, também faz parte do meu crescimento, dos meus desbloqueios. Então, já é um grande passo para mim hoje estar aqui na frente das câmeras. Maravilhosa. E essa é, sem dúvida, gente, acho que assim, para qualquer pessoa, não somente empreendedor, é se desafiar.
né? Porque a gente pensa assim, mas eu não sou bom nisso, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. É ruim, é desconfortável, é chato pra caramba. Era muito melhor agora, né? A gente tá gravando hoje numa sexta-feira. É muito melhor a gente estar curtindo o sextou, né? Eu tava brincando, minha casa tá em obra. Poderia estar lá limpando nesse momento, essa seria a minha realidade. Mas a gente precisa se desafiar. E sair da zona de conforto, né? Total. E viver o novo, se permitir viver o novo e, consequentemente, a evolução, né, ela vai acontecer, sem sombra de dúvidas. E acontece de uma forma natural também, né, amiga? A gente estava falando sobre isso também. Às vezes a gente nem nota, quando a gente olha para trás, o quanto a gente teve esse processo, o quanto a gente evoluiu, porque o tempo passa tão rápido. E muitas vezes a gente nem percebe tudo que a gente já trilhou, tudo que a gente já conquistou. Muitas vezes a gente olha só lá na frente, nossa, mas eu ainda quero alcançar algo maior. Mas a gente tem que lembrar também tudo que a gente já percorreu, quanto tudo deu certo. E claro, almejar, a gente sempre crescer, sempre querer mais. Eu não acho que isso seja uma ambição. Eu acho que realmente a gente está sempre se desafiando. Porque enquanto a gente está buscando novos desafios, a gente está em completa evolução mesmo. Enquanto a gente está em movimento, a gente está crescendo. E a gente só nota isso depois de alguns anos, a gente olha para trás, nossa, olha tudo que eu consegui construir, que no dia a dia às vezes a gente nem nota, né? Nem valoriza, que é muito importante a gente valorizar o caminho também, tanto quanto a chegada, né? Sem dúvidas. E esse programa, eu tô chocada, assim, porque eu tô escutando, né, vários empreendedores de sucesso que eu mais admiro, que estão mais próximos de mim, inclusive, e é muito sobre mentalidade. Isso é uma loucura, assim, eu chego a me arrepiar, porque eu fiz um livro que fala muito sobre mentalidade, que não importa a tua graduação, o teu nicho, enfim, né, estamos aqui para servir e vão ter vários nichos diferentes, mas sempre é sobre mentalidade, sobre acreditar, sobre propósito, sobre não desistir. Isso é muito bizarro, porque se eu pudesse assim, finalizar aqui, porque a gente está finalizando, em clima de Natal, tudo lindo, olha gente, esse programa é muito especial, olha que maravilhoso, em clima de Natal, mas que a gente, né, pode finalizar concluindo que para ser um empreendedor de sucesso, que esse é o nosso tema aqui, sem dúvidas tu precisa ter uma mentalidade de sucesso. E muitas pessoas, elas confundem isso com viver, né? Que nem eu falo no mundo de Bob's, não fora existe da isso. realidade, fora né? da realidade. Não existe. Tem que ter muito esforço, é preciso batalhar, né? Tem muitos fatores para chegar ao sucesso, mas sem dúvida tu precisa acreditar, né? E vou deixar tu concluir, assim, porque tu é a nossa convidada especial, a empreendedora de sucesso da vez, então conclui, Gabi, assim, porque é de fato isso, assim, eu escutando tu falar, chega que nem eu falei, me arrepiar. Então, para finalizar esse contexto, nada mais justo do que a gente falar de que eu tenho uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do teu futuro que deixa de existir. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas é muito para mim, mas é difícil, todo mundo tem os seus problemas, os seus percalços no dia a dia, mas se a gente deixar para trás, a gente pensar, não é para mim, eu não consigo, é um pedaço, às vezes, do nosso futuro, que pode ser muito brilhante, que a gente acaba deixando para trás e deixando de existir. Então, a gente sempre tem que pensar mais, pensar além e acreditar que é possível, acreditar que a gente consegue sempre mais, porque no fim, sempre dá certo, né? Exatamente, maravilhosa. Ai, Gabi, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, um prazer imenso. Pela tua história. É um prazer, né? Prazer é todo meu. E cada vez mais sucesso a ti e todos os empreendedores que estão nos assistindo. Parabéns para todos aqui, principalmente a ti, de fazer essa frente, trazer esse contexto que é muito importante para o empreendedorismo, essa reflexão, esse estímulo também, porque às vezes é uma palavrinha que a gente fala que já incentiva, que já muda, faz uma virada de chave na cabeça de alguém.
Então, meus parabéns a ti, meus parabéns a toda a equipe e meu muito obrigada por estar aqui com vocês também. Maravilhosa. Isso é super importante para um país, né, que eu sempre falo que é super desafiador, né, para os empreendedores especificamente. Então, trazer essa motivação, trazer esse conforto para uma jornada que muitas vezes é individual, tu tem os teus sócios, tem as suas sócias, mas é uma jornada que é individual, trazer essas falas, esse contexto, sem sombra de dúvidas, né, vai fazer a diferença e a gente espera aí poder contribuir e, né, até o próximo bloco. Gente, que baita história, que baita entrevista. Como eu sempre falo aqui, eu trago os empreendedores de sucesso que fazem parte da minha vida e a Gabi, né, como eu falei para vocês, faz parte da minha vida, cuida desse rostinho aqui. Eu acho que entregar o nosso rosto, não somente, né, a questão estética, mas a saúde, faz parte, né, do cuidado, né, que a gente deve ter com os profissionais que estão à nossa volta. E sem dúvidas eu só vou trazer e indicar aqui para vocês pessoas que eu confio, que eu já usei, já testei, e a Gabi, sem dúvidas, né, uma profissional que eu admiro muito, não só nessa questão, né, do profissionalismo, da estética, mas por também fazer palestras no mundo inteiro. Essa mulher é demais. Se vocês conseguirem acompanhar ela pelas redes sociais, vocês vão entender do que estou falando. E, acima de tudo, uma pessoa que começou lá de baixo, que acreditou no seu sonho, e é isso que eu busco trazer aqui para vocês, porque a gente vive num país que é extremamente desafiador para os empreendedores, para todo mundo, né, que quer crescer e prosperar, e que trazem, né, as suas histórias de sucesso e, acima de tudo, de esperança, para a gente nunca deixar de acreditar nos nossos sonhos. E falando em sonhos, vamos voltar para o nosso papo, que é o nosso tema, né, super relevante, que é o que eu tenho propriedade para falar. Afinal, para quem não me conhece, eu trabalho há 14 anos no mercado financeiro, sou assessora de investimentos, sócia da TF8, uma empresa vinculada à XP, que faz gestão patrimonial e gestão de grandes fortunas, e estou aqui para trazer esse lado mais didático no mundo dos investimentos, para trazer mais clareza para um universo que parece complicado, mas que eu posso provar para vocês que com muita didática é possível simplificar, que é o universo do mundo dos investimentos e que traz, né, assuntos que talvez não sejam tão legais assim de falar, mas que são super importantes, que são os riscos, que já iniciamos, né, no programa anterior e que hoje vamos continuar, porque, como eu falei para vocês, são inúmeros, né, os riscos que o investidor deve considerar na hora de investir e que vamos trazer aqui de uma forma simples, mas que eu tenho certeza que vai ajudá-los, principalmente para quem vai iniciar sem a ajuda de um profissional. E como eu falei, né, são inúmeros os tipos de riscos e hoje vamos trazer os riscos de juros. E como eu falei, são inúmeros os tipos de riscos e hoje vamos continuar essa lista que é super relevante para qualquer investidor, seja inicial ou aquele que já está há bastante tempo no mercado. E o risco que hoje vamos abordar, o primeiro deles, é o risco de juros, que é o risco sobre as oscilações de juros que afetam os investimentos. Por exemplo, quando a taxa de juros sobe, isso é algo que a gente viveu agora há pouquíssimo tempo no nosso mercado financeiro, automaticamente os títulos que são pré-fixados, que são, né, as classes de ativos que nós já falamos, né, em outros programas anteriores, acabam sendo afetados. Então, o risco de juros ele está
totalmente associado aos juros do país, que aqui é, né, nossa denominada taxa Selic, e consequentemente acabam, né, sofrendo, os investimentos que estão relacionados a esses juros acabam sofrendo com isso. Então, títulos que são mais longos, por exemplo, eles são sim afetados com esse risco, essa volatilidade dos juros do país. E para quem assistiu o último episódio deve estar se perguntando qual a diferença entre o risco de juros e o risco de crédito. Afinal, os dois falam sobre juros, porém eles são completamente diferentes. Afinal, o risco de crédito ele fala sobre calote e o risco de juros ele fala sobre volatilidade. Então a pergunta que o investidor tem que se fazer é, no risco de crédito, sobre será que eu vou receber o meu recurso de volta? E no risco de juros quanto que vale o meu ativo hoje no mercado? Nós, como investidores, vivenciamos aqui no nosso país que foi, por exemplo, aplicar num título pagando pré 12%, achando que estava assim, excelente, quando a nossa taxa de juros do nada passou a 14%, 15%. Então, como eu falei anteriormente, né, a nossa taxa de juros ela tem várias influências econômicas, políticas, fatores nacionais e internacionais e que influenciam no mercado no todo e que vão influenciar inclusive nos títulos dos quais nós já temos em carteira, já temos investido. Por isso, o investidor, mesmo investindo em títulos de renda fixa, corre esse tipo de risco, né? Que são os riscos de juros. Afinal, tu pode estar fazendo, né, a melhor aplicação do mundo, investindo ali num ativo pré, pagando 12%, por exemplo, que nós vivenciamos isso há pouco tempo, achando que é o melhor investimento e a nossa taxa de juros passa a ter, né, 14%, 15% e, consequentemente, aquele investimento fica defasado e ele vale menos no nosso mercado financeiro. Então, basicamente, esse é o risco de juros, né, onde o investidor passa a ter, né, essa volatilidade na carteira, ter essa volatilidade de mercado nos seus investimentos. E como eu falei, são inúmeros os riscos e um deles é o risco cambial. Olha como a nossa imagem aqui ilustra junto, né, com o nosso cenário maravilhoso de Natal, que é justamente o risco da variação cambial, não somente do dólar, mas do euro, do câmbio em si, que afetam os nossos investimentos, os nossos papéis aqui. E o risco cambial, ele está totalmente relacionado àquela cotação diária do dólar, que muitas vezes vira manchete. E para quem não investe, né, em ativos que estão relacionados ao dólar, talvez não entenda sobre essa volatilidade, mas que está totalmente relacionado a esse risco, que é justamente sobre essa variação cambial, que, né, está totalmente relacionada a N fatores econômicos, políticos que podem mudar a cotação de um dia para o outro e que, consequentemente, vai mudar, né, a cotação dos seus investimentos. Esse é o risco de volatilidade cambial que está relacionada realmente ao dólar estar 4,50 num dia e vou dar um exemplo aqui, R$5 no outro. Esses 50 centavos de diferença é o que se torna, né, arriscado nesse tipo de investimento. Afinal, estamos falando desse risco cambial, que é a diferença entre uma moeda e outra. E espero que, assim como eu, vocês tenham amado e fiquem com o nosso próximo episódio. Aguardo vocês no próximo domingo, às 5 da tarde, o último de 2025. E espero vocês em 2026 para falarmos, né, sobre esses temas que são super relevantes, como eu sempre falo, para o nosso bolso. Feliz Natal e até lá!